No vídeo de hoje nós vamos ver o que é a lei de causa e efeito, que também pode ser chamado de karma, e como funciona. O homem, por não conhecer as leis de Deus, costuma se revoltar contra ele por não conseguirem entender porque algumas pessoas nascem inteligentes e saudáveis, enquanto outros nascem sem capacidade ou com defeitos no aprendizado e também doentes. Muitos deixam de acreditar em Deus por acharem que não é justo e nem é bom. Será que Deus, em sua infinita sabedoria, usaria pesos e medidas ou critérios diferentes para cada pessoa? Será que Deus criaria uns para o sofrimento e outros para viverem o lado bom da vida? Será que sofremos pelos erros que nossos pais cometeram? Será que o sofrimento é por causa de Adão e Eva, por terem comido a fruta proibida? Ou a árvore do conhecimento, conforme diz Gênesis? Isso aí para quem acredita na história de Adão e Eva. Para começarmos a entender, vamos citar Jesus, que já falava desta lei. Ele dizia: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, você receberá de acordo com aquilo que você obrar, que você fizer, que você plantar. Daí compreendemos que a doença e o sofrimento são heranças dos nossos próprios erros e de nossos pecados, pecados entre parênteses, tá? Pois somos responsáveis pelos nossos próprios sofrimentos. E a palavra correta é responsabilidade e não culpabilidade, tá? E isso é o que eu sempre digo em vários vídeos, eu já falei sobre isso. Eu sempre falo isso em palestras que eu dou, que eu falo sempre para os meus clientes que aqui vêm quando vêm jogar cartas, e fazer algum tratamento espiritual. Ninguém tem a coragem de assumir os seus próprios erros. Ninguém tem a coragem de dizer que tudo de ruim e de errado que está acontecendo e que está passando é por culpa dela mesmo, tá? É claro que existem situações em que as coisas erradas que alguém passa é produzida por outras pessoas, por efeitos de magia negra, trabalhos negativos, tá? Quando alguém tem inveja de alguém, quando alguém queria ser o que alguém é e não consegue, quando alguém queria ter o trabalho que o outro tem, a posição no trabalho que o outro tem e não consegue, quando alguém queria ter a posição social que o outro tem e não consegue. Então, muitas vezes também vem por esse outro caminho, tá? Alguém que não gosta de você, então vai começar a fazer trabalhos de magia negra para poder te prejudicar. Mas a grande maioria dos casos, cerca de 95% dos casos, é a própria pessoa que é culpada pelas dificuldades que elas estão passando. Pela lei que diz: a cada um será dado segundo as suas obras, é que administrando essas obras é que poderemos mudar o nosso karma. Há uma passagem de Jesus em que os apóstolos lhe perguntam: por que aquele cego nasceu daquele jeito, cego de nascença? Foram os erros seus do passado? Por esta pergunta, que isso está no Evangelho, nota-se que os apóstolos e Jesus Cristo já conheciam a lei de causa e efeito. E tendo ciência desta lei, é que a pergunta foi feita: foram erros seus do passado? Em outra passagem, quando Pedro, com uma espada, cortou uma orelha de um dos centuriões que tentaram prender Jesus, ele lhe disse: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós estamos nesta vida escrevendo o nosso futuro e estamos recebendo no presente o que fizemos no passado. E um segundo que passou já é passado. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, de bom ou de ruim. Portanto, somos responsáveis por tudo o que acontecer conosco, quer seja de sofrimento, quer seja de graça, de facilidades ou de coisas boas. Porque na lei de Deus não existe prêmios e nem castigos. A lei é tão perfeita que o que existe são apenas consequências.
E essas consequências são oriundas daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, do que pensamos e do que sentimos. A ignorância da lei de causa e efeito deixa muita gente revoltada e desorientada, até que um dia se descubram as leis que regem a vida do espírito. Por desconhecimento é que os homens não sabem por que sofrem, e pensando em viver o presente, se esquecem de programar o seu futuro, pois não se lembram do passado e cometem os mesmos erros que cometeram em outras vidas ou na própria vida, na presente vida quando encarnado. Deus não pune ninguém, absolutamente. Ele criou uma lei retificadora. Dentro das leis de Deus existe a do progresso, porque Ele quer que todos nós progridamos, que todos nós evoluamos. Por isso Jesus disse: nenhuma ovelha do rebanho se perderá. E Jesus ainda disse: bem-aventurados os perseguidos por justiça, ou seja, felizes aqueles que sofrem pela justiça de Deus, pois os que estão sofrendo estão resgatando, estão pagando as suas dívidas. Todo efeito tem uma causa. É lei divina, é lei científica. Daí o karma ser consequência do que o espírito pensou, sentiu e fez desde sua criação. A palavra karma vem do sânscrito e quer dizer o seguinte: kar é fazer e ma efeito. Então karma quer dizer fazer efeito. Dentro da lei científica é a lei da ação e reação, onde toda ação tem uma reação contrária e igual no mesmo sentido e na mesma direção. Então o karma é a reação do que pensamos, do que sentimos e também do que fazemos ou do que deixamos de fazer. Daí Jesus ter dito pecar em pensamento, porque o pensamento é energia e não é necessário se fazer. Por isto, quando se pensa no bem, faremos um bom karma positivo. Quando pensamos o mal, escreveremos um karma negativo, um karma mau. A lei do karma é uma contabilidade de débitos e créditos. E com tudo isto, cai por terra as ideias do pecado e do perdão. Pois Deus não condena e nem pune ninguém, porque Ele sabe que pela lei do karma e efeito somos os responsáveis pelo que passamos. Como também não existe o perdão de sacerdotes. Nenhum deles que se diz ministro de Deus tem este direito. E os que o fazem, ou é por não conhecerem esta lei. Jesus não disse: receba cada um o seu perdão de Deus, ou o perdão dos sacerdotes. Ele disse: cada um recebe por aquilo que fizer. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum zelador de santo, nenhum zelador de umbanda, ninguém que se diz sacerdote tem o poder de perdoar ninguém. Nem quando você está ali no seu confessionário, nas igrejas católicas, que vão se confessar com o padre passa uma penitência e depois diz que depois da penitência ele será perdoado pelos seus pecados. Ninguém possui autoridade nem autonomia de perdoar ninguém, seja lá do que for. Por isto não adianta ir a igrejas ou terreiros, aceitar Jesus, orar, rezar e continuar agindo erradamente, fazendo e pensando mal. Tem que haver uma transformação interior que se reflita na maneira de ser. Como não adianta estar dentro de um terreiro recebendo entidades, dando passes, fumando, dizendo que acredita em Oxalá e fazer coisas erradas fora daquele terreiro, fazendo coisas com ódio, com violência, desejando mal a um semelhante. Por isto, Jesus falou da lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Esta é a lei maior, pois quem ama não pune e nem condena. Por isso, Deus nunca nos condenou e nem vai condenar ninguém. E se não nos condena, não tem por que nos perdoar. Sacerdotes, pastores, padres e zeladores não possuem nenhum poder de perdoar ninguém, frisando. Jesus disse: a semeadura é livre. Você escolhe aquilo que está semeando.
usa o livre-arbítrio, mas a colheita será obrigatória. Quem semeia ventos, colhe tempestades. E quem planta uma árvore frutífera, vai colher frutos. Quem semeia ervas daninhas, colhe ervas daninhas, em forma de sofrimento, dores e dissabores. Deus é tão sábio que, pela lei de causa e efeito, Ele dá o fardo que merecemos, nem mais e nem menos. Se hoje alguém nasce com um defeito, com uma deficiência ou passa por alguma situação de dificuldade, pode acreditar. O que está acontecendo é o melhor para a sua melhoria. O que não quer dizer que ele tenha que ficar assim eternamente. Lembre-se, o karma é uma consequência passageira que pode ser modificada a cada dia, a cada hora e a cada minuto. Basta modificar as atitudes. E modificando as atitudes, se conquista consequências boas e positivas. Não havendo a modificação, vai-se adquirir a dor e o sofrimento, que vão fazer com que nos eduquemos para a nossa melhoria através do esclarecimento. A Igreja Católica tem muitos santos. Todo dia é dia de um santo católico. E tem dia que tem até 3, 4 e até 10 santos. No Espiritismo, existem apenas 2 santos, a Santa Dor e o São Sofrimento. E são eles que ajudam as pessoas a encontrar o caminho do bem. E nem é preciso rezar para eles, porque eles vêm ao nosso encontro obedecendo a esta lei. A grande maioria das pessoas que procuram um terreiro vem por causa da dor e do sofrimento. A cada reencarnação ou a uma nova existência, são como trajetos de uma estrada que temos que cumprir ou de percorrer. Reencarnamos, recebemos um corpinho de bebê, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos, fazemos as nossas burradas e besteiras, nos tornamos maduros e velhos. E quando nascemos, é como se recebêssemos 2 cestos, um com espinho e outro com pétalas de flores. Mas só podemos escolher um, que teremos que usar durante a nossa vida, durante a nossa reencarnação. Pelo livre-arbítrio, escolhemos a que quisermos e usaremos da maneira como acharmos melhor. Mas no final da existência, teremos que retornar para refazermos o mesmo caminho, através de uma nova existência, ou seja, fazer o mesmo caminho em outro corpo de carne. Se foram usados espinhos, andaremos sobre os espinhos. E esses espinhos foram em formas de impaciência, intolerância, revolta, maledicência, vícios, promiscuidade, ódio, agressões, falcatruas, desamor, mentiras. E no novo caminho haverá tudo isso e você terá que passar por tudo isso aí. São os espinhos que você jogou e isto trará dor, pois os espinhos machucam e fazem doer. Mas se você resolveu jogar as pétalas de flores em formas de tolerância, de paz, renúncia, paciência, resignação, cumplicidade, doação, caridade, solidariedade, é tudo isso que você irá receber no novo caminho em forma de amor. O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. E se ainda estamos nele, é porque somos imperfeitos. Nos planos mais elevados não existe mais a dor e nem o sofrimento. Segundo o que Jesus disse, que no reino de Deus existem muitas moradas, iremos nos situar nelas, de acordo com a nossa evolução. E quando fazemos por merecer, teremos uma morada mais elevada. Iremos por nossa própria frequência energética, pelo nosso próprio merecimento. Não pensem que eu, que estou aqui falando para vocês, sou o mais elevado dos espíritos. Nada disso. Eu sou farinha do mesmo saco que vocês. Eu sou farinha do mesmo saco que qualquer pessoa normal, pois eu ainda estou em fase evolutiva, eu estou evoluindo e cada dia é um novo aprendizado. Nos casos de um aborto praticado, o que infelizmente acontece muito, e ainda mais hoje em dia que tem sites, tem ministros, tem políticas de aborto,
tá? Não quer dizer necessariamente que quem fez o aborto será abortada. Basta que, através do arrependimento sincero, se comece a trabalhar em prol da humanidade, fazendo bem ao próximo, porque pela lei de causa e efeito vai se conseguindo créditos, que através das atitudes positivas, tendo um novo filho, dando amor a esse filho, ou mesmo ajudando alguma criança que está precisando de alguma ajuda, você estará contraindo um karma positivo, até o débito daquele aborto ser anulado. Tá? O que você pode fazer, ajudar crianças, ajudar mães que estão com crianças, você ajuda, tá? Ajuda por determinado tempo, por quanto tempo você quiser, por quanto tempo você puder. Procura ir em hospitais de maternidade, ver se tem alguma mãe que está precisando, mesmo que não esteja precisando, compra uma mantinha, compra fraldas, compra alguma coisa de recém-nascido e entrega para aquela mãe, tá? Deixa com alguém, com alguma enfermeira para entregar a uma mãe que esteja precisando. Desta maneira você vai estar contribuindo os créditos para você, tá? E se você chegou a fazer um aborto, ou se participou ou ajudou alguém a participar, né, fazendo um aborto, você também tem culpa, tá? Não é só quem faz, quem ajuda alguém a fazer, também tem culpa no cartório, tá? Então, se você participou, procura fazer uma ajuda a alguém, alguma criança ou alguma mãe necessitada, tá bom, gente? Bom, então era isso aí que eu tinha para falar sobre o que é o karma e o efeito, né? As causas e efeitos sobre o karma, tá bom? Que você consiga aí ter um trajeto maravilhoso, que você consiga solucionar os problemas que porventura esteja passando. Até a próxima!